Se eu te contar que esta maravilhosa fatia de bolo festivo no sabor ninho com morango é um bolo caseirinho feito em uma forma comum de bolo da vovó, você acredita? E olha essa massa, fofinha, molhadinha e derrete na boca. E ainda tem um recheio super cremoso para deixar esse bolo top. E se você ver esse bolo assim em uma vitrine, você também não diz que é um bolo caseiro. Então vem comigo aprender que este é o bolo de aniversário mais fácil de fazer de toda a vida. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos, doces e salgados. E se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não se inscreveu, inscreva-se. Aproveita e deixa aquele joinha para estar fortalecendo o canal e também compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora sim, gente, vamos lá para nossa receitinha? Vamos começar então preparando o nosso bolo. Aqui eu vou colocar no liquidificador 3 ovos grandes, ovos inteiros. 1,5 xícaras de açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado, mas pode usar o cristal também. Esta xícara que eu estou usando como medida, ela tem a capacidade de 250 ml. Porém, ml são diferentes de gramas. Então, na descrição do vídeo, eu deixo a receita anotada em gramas para vocês. Meia xícara de óleo. Você pode usar o óleo de sua preferência. 1 xícara de água em temperatura ambiente. Todos os ingredientes que eu estou usando estão em temperatura ambiente. Vou colocar aqui algumas gotinhas de essência de baunilha. E agora nós vamos bater esses ingredientes por 2 minutinhos. Após bater por 2 minutinhos, eu vou acrescentar 2 xícaras de farinha de trigo. Esta que eu estou usando é sem fermento. Se você quiser usar farinha de trigo com fermento, também pode, aí você não acrescenta mais fermento na massa. E como eu vou bater a farinha no liquidificador, para o bolo ficar fofinho, eu não posso bater por muito tempo. Isso porque a farinha, quando fica muito tempo batendo, desenvolve glúten. Então vai ser bem rápido, apenas para misturar a farinha. Por esse motivo, eu já posso acrescentar aqui o fermento em pó. Estou colocando 1 colher de sopa. Agora, o tempo de batimento é muito rápido, é menos de 1 minuto. É só para nossa batida líquida incorporar esses ingredientes secos que colocamos. Pronto, foram cerca de 30 segundos, meio minutinho, e a massa já está pronta. Para assar o bolo, eu vou usar esta forma de bolo caseiro, tipo bolo da vovó. Eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Esta forma é uma forma reta, diferente daquelas que começam aqui mais larga e vão afunilando o fundo. Então, a medida dela é 20 centímetros de diâmetro e ela tem 10 de altura. E aqui no fundo são 20 também. Se você for assar o seu bolo naquelas formas tradicionais, que a boca aqui é mais larga do que o fundo, você pode usar uma forma de 22 centímetros. Vou colocar aqui toda a massa e enquanto eu estava batendo a massa do bolo, eu já havia ligado o forno e deixei pré-aquecendo em 180 graus. Aqui no meu forno, geralmente 40 minutinhos o bolo está pronto, mas fica de olho aí no seu forno porque de forno para forno dá uma diferença no tempo. Enquanto o bolo está no forno, vamos preparar o recheio. Vou colocar aqui na panela 1 caixa de creme de leite e 1 caixa de leite condensado. E também vou acrescentar 1 colher de sopa de margarina. Vou mexer para ficar homogêneo e vou levar em fogo alto, mexendo sem parar até o ponto de bloco. Eu já mostro para vocês. Estou mexendo aqui o recheio aproximadamente 5 a 7 minutinhos. Ele começou a ferver e já vai encorpando. Preciso continuar mexendo
até o ponto. Mais alguns minutinhos mexendo após a fervura, o creme já encorpou bastante. Eu vou mostrar aqui o ponto de bloco. Vou pegar aqui um pouco do recheio com a espátula e observem que ele já cai em bloco da espátula. E os bloquinhos vão ficando em cima do recheio por um pouquinho de tempo antes do recheio incorporar esses bloquinhos. Este é o ponto onde nós vamos então desligar. Retiro do fogo e com o recheio ainda assim bem quente, eu vou acrescentar uma xícara de leite ninho. Colocando o leite ninho agora no final, o nosso recheio vai ficar com o sabor mais marcante do leite ninho. E agora nós vamos misturar bem. Mexa vigorosamente para dissolver bem o leite ninho. Vou colocar o recheio em uma tigelinha e vou precisar aguardar ele esfriar completamente. O meu vai ficar esfriando aqui na bancada mesmo, mas se você preferir, pode levar à geladeira. Vou cobrir aqui com plástico, encostando no recheio e reservar até esfriar. Vamos preparar a calda para molhar o bolo. Eu vou colocar aqui na tigelinha 80 ml de leite condensado, uma colher de sopa de leite ninho e 250 ml de água filtrada. Pode ser água mineral também ou água fervida. Se você estiver usando água fervida, aguarde esfriar para utilizar. Agora é só misturar que nós já vamos ter uma calda maravilhosa. Esta calda você pode colocar em colheradas no bolo ou pode colocar em uma bisnaga para distribuir melhor na massa. Agora eu vou bater chantilly para decorar o bolo e também vou utilizar um pouquinho desse chantilly para o nosso recheio. Eu estou usando esses chantilly de caixinha. Você pode usar a marca que você mais gosta. Lembre-se que é preciso estar bem gelado para bater em ponto firme. Bati em ponto bem firme. Olha como está. O meu bolo assou, eu aguardei ele ficar morno e desenformei. Olha que maravilha, o bolo fica assim enorme. E eu já lavei a forma onde eu assei o bolo. E agora eu vou pegar aqui um saquinho plástico. Eu uso esses saquinhos para alimento, esses saquinhos que vêm em bobina, próprio para alimentos, tá? E eu vou forrar aqui a minha forma. E agora nós vamos montar o bolo dentro da forma. Como o meu bolo ficou super alto, eu vou retirar essa parte do topinho, deixando ele já bem retinho. Com uma faca de serra fica bem fácil de fazer esse processo. Essa parte eu não vou usar no meu bolo. Se você quiser usar, não tem problema, pode estar usando também. Olha a massa desse bolo, super fofinha. E ela também tem uma umidade natural muito boa. Agora eu vou fatiar o meu bolo aqui 2 vezes, fazendo 3 camadas de bolo. Antes disso, eu vou virá-lo, porque eu quero usar primeiro esta parte, que era o fundo do meu bolo. Então, eu vou calcular aqui a altura, para cortar 2 camadas bem parecidas em altura. Vou rodando aqui o meu prato e cortando o bolo. Terminei aqui de cortar a primeira fatia. Olha que perfeito. Coloco dentro da forma. Então, a parte aqui onde era o fundo, volta aqui pro fundo da forma. Agora, eu já vou deixar aqui a outra camada cortada para facilitar na hora de montar. Mesmo processo, tá? Vou virando aqui o prato e cortando. Agora, nós vamos molhar o bolo. Eu coloquei a calda aqui na bisnaga para facilitar e vou molhar bem. Vou fazer um bolo molhadinho. Esta quantidade de calda dá certinho para dividir nas 3 camadas de bolo. O meu recheio já está totalmente frio. E agora, eu vou acrescentar no recheio 2 colheres de sopa do chantilly que batemos para decorar o bolo. É preciso o recheio estar frio para não desandar o chantilly.
E a intenção aqui em colocar esse chantilly não é fazer um mousse, mas sim trazer uma leveza para o recheio. E ainda fica assim bem consistente, olha isso. Pego aqui com a colher, ele não cai. E agora nós vamos rechear o bolo. Eu vou colocar aqui metade desse recheio. E aqui com a própria colher eu vou espalhar. Recheio espalhado, nós vamos colocar os morangos. Eu estou usando aqui morangos maduros, mas eles estão bem firmes. Primeiro de tudo, eu lavei os morangos, higienizei e sequei. Depois eu retiro aqui o cabinho e vou cortar os morangos ao meio. E agora nós vamos pegar os morangos e colocar a parte que está cortada para cima. A parte aqui de fora vai ficar encostada no recheio. Coloquei aqui então os morangos e agora eu venho com mais uma camada de massa. Procure usar morangos como esses que eu mostrei para que a validade do seu bolo seja maior. Porque se você usar aquele morango muito maduro e mole, o bolo vai ser para consumo no próprio dia. Com um morango como este que eu estou usando aqui, o bolo tem validade na geladeira de até 2 dias. Vocês viram que eu molhei a massa e agora eu vou colocar o restante do recheio. Vou espalhar e vamos colocar os morangos da mesma maneira, a parte cortada virada para cima. Após colocar os morangos, eu venho com a terceira camada de massa. E eu estou deixando os morangos com a parte cortada para cima para encostar aqui na massa. Sendo assim, qualquer caldinho que o morango soltar vai penetrar aqui na massa e não vai desandar o recheio. Vou umedecer. E agora aqui com o próprio plástico, eu vou fechar, vou fazer aqui uma suave pressão com as mãos para unir a massa do bolo ao recheio e vou levar à geladeira por 2 horas antes de decorar. E aqui, pessoal, como o meu morango estava muito bom, eu não tive perdas. Então eu usei apenas uma caixinha de 200 gramas e ainda reservei aqui 3 morangos para fazer a decoração do bolo. Após o bolo estar bem geladinho, vamos desenformar. Como eu forrei a forma aqui com o plástico, fica bem fácil de retirar. Já vou retirar aqui o saquinho plástico. Olha que maravilha, super recheado. E aqui na parte do cone, eu vou preencher com chantilly. Se você quiser fazer um pouco a mais de recheio e completar aqui com recheio, também pode. Completei e agora vamos decorar. Vou colocar aqui na lateral do bolo. E eu vou colocando assim uma quantidade farta de chantilly para mim depois poder espatular e retirar o excesso. Coloquei então o chantilly aqui em toda a volta do bolo. E agora eu vou passar aqui uma espátula. E eu retirei aqui todo o excesso, olha quanto saiu aqui na espátula. E agora eu vou alisar aqui em cima para dar o acabamento. E se ao invés de espatular, você preferir decorar com bicos a lateral do bolo, também pode. E vai ficar muito bom. Agora que eu terminei de espatular, eu vou limpar a bandeja. Eu venho limpando aqui com guardanapo descartável. Agora eu vou pegar o restante do chantilly, vou colocar aqui em um saquinho de confeitar com o bico 1M. E vou fazer aqui algumas rosetas. Intercalando as rosetas, eu venho aqui com os morangos que eu reservei, cortei ao meio e vou colocar entre elas. Coloquei então aqui os morangos e a metade que fica sobrando eu coloco aqui no meio. E olha esse bolo como fica lindo. Se você ver esse bolo em uma vitrine, você diz que é um bolo caseiro? E o peso final deste bolo é de 2 quilos 150 gramas. Então você vê que é um bolo de ótimo rendimento que dá para servir até 21 fatias de 100 gramas. Eu já estou cortando aqui uma fatia bem generosa para servir para vocês. Olha que linda!
Perfeita! Não dá mesmo para dizer que é uma fatia de um bolo caseirinho. Show, não é mesmo? Olha a cremosidade aqui do recheio. E olha essa massa. É daquelas que desmancha na boca. Maravilha, não é mesmo? Super fácil e rápido de fazer. E como eu disse para vocês durante a montagem do bolo, a validade depende muito da condição que está o morango quando você for utilizar. Se estiver assim como o meu, a validade em geladeira serão de 2 dias. Se você quiser substituir o morango por geleia de morangos, a validade passa a ser 5 dias. E você também pode usar a criatividade e substituir os morangos por abacaxi, pêssego, ameixas, enfim, pode criar o sabor de bolo que você mais gosta. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Vou encerrando este vídeo por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!